A realeza de Jesus. 4. O reino de Jesus não é deste mundo, isso é o que todos compreendem. Mas, na terra, ele não tem também uma realeza? O título de rei nem sempre implica o exercício do poder temporal. Ele é concedido por consentimento unânime àquele que seu gênio coloca no primeiro lugar em uma ordem qualquer de ideias, que domina seu século e influencia o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz: o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal e consagrada pela posteridade, não tem, muitas vezes, uma preponderância bem mais grande do que aquela que porta o diadema. Ela é imperecível, enquanto a outra é joguete das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é por vezes maldita. A realeza terrestre termina com a vida, a realeza moral governa ainda, e sobretudo após a morte. Sob esse título, Jesus não é rei mais poderoso do que muitos potentados. É, pois, com razão que ele dizia a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Neste item, Kardec aprofunda uma ideia essencial para compreender corretamente as palavras de Jesus diante de Pilatos. Quando Cristo afirma que seu reino não é deste mundo, isso não significa ausência de autoridade ou de influência sobre a terra. Significa, antes, que sua realeza não se confunde com o poder político, militar ou material. Kardec nos convida a distinguir duas formas de realeza: a realeza temporal, baseada na força, no domínio e nas circunstâncias passageiras, e a realeza moral, fundada no mérito, no gênio e na elevação espiritual. A primeira depende de coroas, títulos e instituições humanas, a segunda nasce do reconhecimento espontâneo das consciências. Ao longo da história, vemos que muitos homens exerceram um poder imenso em vida, mas foram rapidamente esquecidos ou mesmo condenados pela posteridade. Outros, sem jamais terem ocupado um trono, continuam governando o pensamento humano séculos depois de sua passagem pela Terra. É a esses que se atribui, legitimamente, o título de reis no campo das ideias, da moral e do espírito. É nesse sentido que Kardec afirma que a realeza moral é imperecível. Ela não se perde com o tempo, não depende das circunstâncias políticas e não se desfaz com a morte do corpo. Pelo contrário, muitas vezes é após a morte que essa autoridade se torna mais evidente, mais ampla e mais profunda. Aplicando esse raciocínio ao Cristo, a conclusão é clara. Jesus jamais exerceu poder temporal, não governou povos, não comandou exércitos, não impôs sua doutrina pela força. Ainda assim, sua influência atravessou os séculos, moldou civilizações, transformou consciências e continua a orientar milhões de vidas. Sua autoridade não se apoia no medo, mas no reconhecimento do valor de seus ensinamentos. Quando Kardec pergunta se Jesus não é, sob esse título, rei mais poderoso do que muitos potentados, ele nos convida a rever nossos critérios de grandeza. O verdadeiro poder não está em dominar corpos, mas em iluminar espíritos. Não está em impor leis exteriores, mas em transformar o íntimo do ser. Assim, a afirmação de Jesus a Pilatos deixa de ser paradoxal. Ele é rei, sim, mas de um reino que não se funda neste mundo material, embora atue profundamente nele. Seu reino é o da consciência, da verdade e da lei moral, que não termina com a morte e não se submete às vicissitudes da história. Esse entendimento nos ajuda a compreender que o Evangelho não propõe uma fuga da vida terrestre, mas uma mudança de eixo. Ele nos convida a relativizar o poder, o sucesso e a glória exterior, e a valorizar aquilo que permanece: o bem realizado, a verdade vivida e a transformação interior. Que essa reflexão nos ajude a reconhecer onde realmente reside a autoridade que seguimos e a que tipo de reino escolhemos servir. E qual foi a sua interpretação? Comente aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo.